Feliz Ano Novo, Jéssica. Feliz Ano Novo, Bianca. Que Deus possa abençoá-las nesse trabalho bonito aí com a comunicação. E é uma Amém. alegria sempre estar com vocês aqui no Verdade, programa sempre. Família dos Devotos. Verdade, sempre com a jornada bíblica, sempre aqui no nosso quadro também Fé Explicada. Que bom, alegria tê-lo conosco, viu? Padre, e nós estamos aqui falando sobre as despedidas ao Papa Emérito, Papa Bento XVI, e muitas pessoas estão falando assim, nossa, que inédito, um Papa vai celebrar então uma Santa Missa, né, o rito das exéquias para outro Papa, isso é histórico. Sim, 600 anos, né? Nunca aconteceu isso. E a gente tem acompanhado todas essas homenagens que começaram a ser feitas desde domingo. E a Igreja, depois de 1998, aprovou um novo rito para celebrar as exéquias de um sumo pontífice. Mas há uma diferença. Agora nós temos um Papa que está governando a Igreja, então a sede ela não está vacante. Porém, nós temos o Papa Emérito, ao qual faremos as nossas homenagens neste tempo em que estaremos celebrando aí o seu funeral. E há todo um rito que a Igreja propõe para celebrar este funeral, que começou lá na casa, no mosteiro, onde o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, residia, né, com os seus colaboradores, em que se preparou o corpo do Santo Padre, o Papa Bento XVI, e o colocou para a exposição. Então, esta é a primeira homenagem que se faz com o Papa. Na segunda-feira, este corpo, então, foi trasladado à Basílica de São Pedro. E ali na Basílica de São Pedro, nós temos o segundo momento deste funeral, onde ele é aberto a toda a Igreja, a todo o povo de Deus, para que possa visitar, então, velar o corpo do Papa Emérito. E depois nós ainda teremos a missa que acontecerá, né, na quinta-feira, presidida, então, a grande novidade, não teremos o cardeal Camelengo presidindo a missa das exéquias do Santo Padre, mas o próprio Papa, e aí a gente volta aquilo que dizíamos, a sede não está vacante, porque nós temos um Papa que está governando a Igreja, pelo fato do Papa Bento XVI ter renunciado ao papado, e finalmente a última estação, a última parada destas homenagens que prestaremos ao Santo Padre então quando ele será depositado na terra, né, na cripta da Basílica de São Pedro, para ali também ser venerado por todos os peregrinos, por todos aqueles que passam pela Basílica. É muito interessante todos esses ritos, toda esta caminhada que é feita, lembrando que a nossa passagem e a nossa morte, ela deve se unir à dimensão pascal da nossa fé. Então morremos com Cristo e com Cristo também renascemos para uma vida nova. O Padre Rodrigo, o Papa, né, o Papa Emérito, falou que era desejo dele um funeral que fosse realizado com a marca da simplicidade, né? E ainda acrescentou falando que queria que a cerimônia fosse solene, porém sóbria. Sem dúvida nenhuma, todos esses desejos, essas vontades, né, esses últimos desejos dele serão atendidos, né? E essa diferença, essa grande diferença em não ter a sede vacante, com certeza vai ser também um motivo de manter a sobriedade de uma forma curiosa, porém também solene, né? Isso. Nós sabemos que nós estamos diante de um Papa que foi um grande teólogo, um grande conhecedor, né, da teologia do mistério pascal, um grande homem que amou a liturgia e escreveu muito sobre liturgia. Por isso ele deixa no seu testamento que este funeral seja simples, mas solene. Por quê? Como forma de gratidão por tudo aquilo que Deus também pôde fazer através da sua pessoa, através dos seus escritos. E isso foi acolhido pelo Papa Francisco, que também o escutou durante este tempo da enfermidade e manteve um relacionamento muito bonito, né, uma amizade muito bonita com o Papa Emérito, escutando também os seus conselhos para bem governar a Igreja. Então, a liturgia romana ela é muito simples, e o Papa Bento XVI, por conhecer a teologia litúrgica, ele propõe isso, solene,
porque é este grande louvor que elevamos ao Pai, mas simples porque é na simplicidade que Deus comunica o mistério pascal a toda a humanidade, ou seja, o mistério da nossa salvação. Por isso o Papa pede então essa simplicidade para que todos possam com ele celebrar esta ação de graças. E ontem mais de 25 mil pessoas já passaram pelo Vaticano e certamente hoje também muitas outras para prestar a homenagem a este Papa que escreveu que Deus é amor, que Deus é fraternidade, que Deus é amigo de todos nós. 2005, não é? Quando aconteceu o falecimento do Papa João Paulo II, a Sé ficou vacante, né? Então, como o senhor bem explicou, dessa vez não teremos esse fato histórico acontecendo, mas eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre isso, né? Sobretudo, como que esse fato se dá nesse contexto, não é? Nesse nosso contexto, porque assim, muitas pessoas não compreendem, porque realmente, mais uma vez, é um fato super histórico. Há 600 anos isso aconteceu, não é? Então, quer dizer, é algo que nós temos que contemplar com os nossos olhos, com o nosso coração e guardar também em nossa memória. Eu penso que são sinais dos tempos, né? A Igreja, o Papa, ele governa enquanto ele tem condições físicas, psicológicas, mentais para governar a Igreja. Quando ele percebe que a sua estrutura, né, humana já não consegue mais oportunizar, né, congregar, promover a unidade da Igreja pelas suas forças físicas, então ele se recolhe para que outro assuma este ministério. Por isso, hoje, nós vivemos, né, esta realidade de um Papa que, na sua simplicidade, na sua grandeza, né, como teólogo, decidiu dizer, olha, agora é hora de afastar-se para que outro possa continuar guiando a Igreja, né? Que ele pegue, né, o bastão e continue a levar adiante, né, esta Igreja, a barca de Pedro. E o Papa Bento fez isso, né, num tempo oportuno. O Papa Francisco veio e por isso agora não teremos, né, toda aquela experiência que vivemos em 2013, eu vivi em Roma neste tempo, de viver a ansiedade da convocação do conclave, né, e tudo mais, para que a Igreja de Roma pudesse eleger um novo bispo. E claro, o bispo de Roma é o Papa, é aquele que é chamado a manter a unidade da Igreja em todo o mundo. Então nós não viveremos esta experiência, mas seremos chamados a celebrar 9 dias na intenção do Santo Padre. Eu esqueci de fazer esta referência. Após o sepultamento do Papa Bento XVI, do Papa Emérito, toda a Igreja, durante 9 dias, será chamada então a rezar na intenção do Santo Padre, né, para que ele possa viver esta experiência de contemplar face a face aquele que ele, neste mundo, anunciou com toda a sua vida, e o Papa Bento XVI anunciou de modo especial com todos os seus escritos, dada a sua importância no Concílio Vaticano II e depois também na implementação deste concílio na vida da Igreja. Aliás, Padre Rodrigo, é interessante a gente falar, né, que existe um livro do Vaticano, que é aprovado inclusive por Papa João Paulo II, São João Paulo II, sobre os funerais de um pontífice. E, de acordo com esse documento, o que vai ser preservado nesta situação diferente em que estamos vivendo, né? Como eu dizia, né, aquelas 3 estações, ou seja, a preparação do corpo do Santo Padre na Casa Pontifícia, na verdade, agora não mais a Casa Pontifícia, porque era o Papa Emérito, mas lá no mosteiro onde ele residia, que tem o nome de Mãe da Igreja. Então, ali, o corpo foi preparado, no domingo, já exposto na capela. Hoje, dada a facilidade dos meios de comunicação, nós pudemos acompanhar toda esta preparação, este momento oracional que se deu em torno do corpo, né? Recordando esta dignidade também do corpo como morada do Espírito, porque somos batizados, fazemos parte deste grande corpo que é a Igreja cuja cabeça é Cristo. Na manhã de segunda-feira, este corpo então foi trasladado para a Basílica de São Pedro, para que ali ele pudesse ser acolhido, e foi acolhido pelo cardeal vigário, que
o vigário arcipreste da Basílica de São Pedro, e ele então faz uma oração com pessoas próximas. E começa-se então a visitação e veneração ao corpo do Papa Emérito. Na quinta-feira, então, o Santo Padre, ele presidirá os ritos, né, das exéquias, e é interessante que este corpo será então colocado dentro de um caixão e será sigilado, ou seja, fechado, e depois será sepultado então na cripta do Vaticano, e aqueles que passarem pelo Vaticano poderão venerar então aí o Santo Padre Emérito, o Papa Bento XVI. A Igreja, através desses ritos, ela vai nos mostrando que a morte de um cristão deve ser sempre lida à luz da Páscoa de Cristo, ou seja, com a nossa morte nós participamos também aí da paixão, morte e ressurreição, porque a ressurreição é o fim último de todo cristão. Nós caminhamos para a eternidade e todos esses ritos vão nos mostrando isso, que o Papa era Papa, mas além de tudo é um cristão entre todos os outros cristãos que foi chamado a exercer aí o ministério na continuidade do serviço que Jesus delegou a Pedro de levar, de conduzir a sua igreja a um bom caminho, ou seja, o caminho da eternidade. Então, estes ritos vão nos ajudando a entrar neste mistério da morte, mas celebrá-la também como caminho para a experiência da nossa ressurreição. Padre, o que tem de diferente do rito ezequial em relação ao Papa Emérito, Papa Bento XVI, para outros cristãos? O caixão será colocado à frente, né, do altar, porque como um Papa, ele presidiu a Eucaristia muitas vezes, né, com as pessoas. A Eucaristia, que para todos nós é fonte, né, de espiritualidade cristã, ou seja, é o princípio e o fim de toda a vida, é o que alimenta, né, a fonte e o ápice de toda a vida cristã. Sobre o caixão será depositado aquela palavra, o evangeliário, que o Papa tantas vezes, a palavra que o Papa tantas vezes ensinou, que tantas vezes ele pontificou, que tantas vezes ele fez, né, chegar aos corações de milhares de fiéis que foram a Roma, mas também fiéis que ele visitou através das suas visitas apostólicas, através dos seus ensinamentos magisteriais, nas catequeses que oferecia às quartas-feiras. Então, após todo este ritual, né, de colocar o corpo dentro do caixão, de sigilar este caixão, de depositar sobre este caixão a questão do evangeliário, ele será conduzido, então, a um sepultamento com cânticos e com orações próprias, né, para lembrar do serviço que ele prestou também à Igreja de Jesus Cristo. Um dos títulos que o Papa carrega é aquele de vigário de Cristo na Terra. E como vigário de Cristo, ele tem a missão de unir toda a Igreja. E nós sabemos que o Papa Bento XVI fez isto com grande maestria, né? Às vezes parecia um homem muito sisudo, mas na verdade era um homem muito tímido, mas de um coração muito profundo, de uma humildade muito profunda. Eu até partilho, em 2007 eu tive a oportunidade de estar com ele na sacristia, enquanto ele se paramentava para a missa de Aparecida. Um homem muito carinhoso, muito atento, né, e muito curioso também em saber, né, o que fazia as pessoas que estavam ali em torno a ele, se eram padres, se eram seminaristas, né, qual o serviço que essas pessoas exerciam, e um homem sempre que abençoava. Eu, pelo menos, tive 3 oportunidades de encontrar o Papa Bento XVI aí em Aparecida e depois também quando fui estudante em Roma, na universidade que frequentava. Padre Rodrigo, muito obrigada pela atenção aqui conosco, por trazer todas essas informações e por explicar mais detalhadamente para quem está em casa nos acompanhando, porque a gente às vezes fica curioso, querendo saber mais. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço e que esse serviço, né, de informação seja sempre continuado pela TV Aparecida, que faz chegar as coisas boas da Igreja ao coração do nosso povo fiel.